Até 1920, a eclética coleção de cossacos siberianos, calmucos, buriates e mercenários japoneses que se agrupou em torno do barão quase havia sido totalmente expulsa da Rússia pelas maciças forças soviéticas. No entanto, o barão concebeu outro plano. Ele adentraria o coração da Mongólia, reuniria as forças leais ao Khan, a líder máximo local, e ao imperador deposto da China e forjaria um enorme império asiático revivido sob a dinastia Manchu, que abrangeria a própria Mongólia, a Manchúria e o Tibete, espiritualmente ligado aos mongóis. Partindo, o barão e seu exército privado entraram na Mongólia em 1920, com o Exército Vermelho em seu encalço. No entanto, essa ação não era meramente uma invasão de sua parte. O barão foi convidado pelo deslocado Bogd da Mongólia, que havia governado como imperador e Buda vivo do país em uma teocracia budista desde a Revolução Chinesa. Nesse momento, no entanto, os republicanos chineses haviam retornado, e o Khan estava ansioso por ajuda de qualquer lugar para restaurar seu país. Isso era bastante comum na época, já que o imperador deposto da China também estava em constante contato com vários senhores da guerra russos brancos na esperança de recrutá-los para a restauração da dinastia Manchu. Um Gerserberger estava mais do que disposto a concordar. Monarquista comprometido, ele via com nojo todo o republicanismo e sentia que somente a monarquia possuía a pureza secular e espiritual para salvar a civilização do caos. Ele se imergiu em seu entorno, vestindo trajes nativos, aprendendo pelo menos o mongol passável e estudando o misticismo budista. Essa seria a pátria do Império Eurasiático que ele planejava construir no mais íntimo de seus sonhos. O barão conseguiu restaurar o Bogd Khan ao trono, mas, nesse momento, o imperador Manchu tinha que ser cauteloso com suas ações, com medo de desagradar a república e colocar em perigo os artigos de tratamento favorável. O barão havia tomado a capital da Mongólia, a então chamada Urga, intimidando os republicanos chineses ao incendiar todas as colinas ao redor para dar a impressão de um imenso exército à espera para massacrá-los. Ele liderou seus homens no ataque novamente com imprudência. Montando em seu cavalo e tendo como arma unicamente o cajado de bambu que carregava constantemente. Antes de tomar a cidade, ele havia libertado o Khan com a ajuda de 300 cavaleiros tibetanos enviados pelo próprio Dalai Lama para ajudar no resgate de seu vice. Os republicanos chineses foram completamente derrotados, embora nem todos tenham sido tratados com tanta dureza como alguns dizem, já que o barão esperava recrutar forças chinesas para seu exército na restauração da monarquia naquele país. Em 13 de março de 1921, a Mongólia foi oficialmente e finalmente proclamada independente do controle chinês mais uma vez, à medida que o Bogd Khan foi restaurado cerimoniosamente em seu trono, com grande regozijo da população local. No entanto, para o barão, isso era apenas o começo. O primeiro passo em seu grande plano de forjar um enorme império mongol-manchu havia sido alcançado, mas o progresso adicional se mostrou mais difícil. Além de restaurar a dinastia Qing, ele desejava fazer uma aliança com os japoneses para que todos pudessem se unir para invadir a Rússia e lograr eliminar os bolcheviques, para restaurar a dinastia Romanov ao trono. A maioria concordaria que isso não estava prestes a acontecer, mas a maioria também não ousaria dizer isso ao barão, que, por enquanto, era o homem da hora. Um Khan agradecido cobriu de títulos e honras, e o 13º Dalai Lama no Tibete o declarou uma encarnação do Deus protetor Mahakala. No entanto, à parte as evocações budistas, os numerosos inimigos do barão se organizavam, dos lados russo e mongol da fronteira, desejando sua cabeça. Os soviéticos já haviam mirado na Mongólia para se tornar seu primeiro estado satélite e já haviam começado a treinar um novo grupo de comunistas mongóis para serem ditadores fantoches em seu nome. Eles também não estavam dispostos a tolerar o crescente número de russos brancos que buscavam refúgio na Mongólia e na Manchúria, e o barão von Gerserberger era uma prioridade. Outros, eles sentiam, eram só conversa, mas o barão era louco o suficiente para cumprir suas ameaças de vingança. Ger estava convencido de que a grande massa dos camponeses russos eram ainda leais ao czar e haviam sido iludidos por agentes enganosos para apoiar a revolução. Uma vez que ele e seu exército cruzassem de volta para o solo russo, ele tinha certeza de que correriam para suas cores e juntos lavariam sua pátria da infecção marxista. Enquanto isso, na Mongólia, o barão foi forçado a lidar com questões internas. Embora a maioria das fontes fale de atrocidades cometidas por suas forças, o barão era na verdade um disciplinador rígido que impunha punições severas a quem cometesse crimes ou estivesse bêbado de serviço. Suas tropas limparam a cidade, estabeleceram uma estação de rádio, rede telefônica, transporte público, construíram até mesmo pontes, imprimiram um jornal,
estabeleceram uma clínica veterinária, hospitais foram abertos, reabriram as escolas e restabeleceram o comércio, o que é outra razão para sua proteção à comunidade chinesa, pois a maioria deles eram comerciantes. Ele, a todo momento, insistiu que o Bogd Khan era a autoridade final e ele não passava de um comandante do exército, um senhor da guerra. Sua base era em uma simples yurta mongol ou uma cabana nômade, montada no pátio de uma casa chinesa e muito espartanamente mobiliada. Seus hábitos eram austeros, e ele tentou, embora sem sucesso, obter o apoio do governo japonês e do imperador Qing exilado. Enquanto isso, do outro lado da fronteira, seus inimigos se reuniam. Um cavaleiro mongol chamado Dandin Subatar havia sido enviado à Rússia anteriormente em busca de ajuda contra os chineses. Ele se tornaria o herói preeminente da Revolução Comunista, conhecido como Lenin da Mongólia, enquanto outros homens, como Solin Danzin e Korlojin Choibalsan ou Stalin da Mongólia, liderariam a luta política em um futuro terrivelmente sangrento. Os comunistas mais tarde retratariam esses homens, Subatar em particular, como seus libertadores do despotismo monárquico-religioso do Bogd Khan e do Barão. Na verdade, essa campanha marcaria o início de décadas de opressão da Mongólia às mãos da União Soviética, à medida que o país se tornava o primeiro estado comunista na Ásia e o primeiro estado satélite soviético. Finalmente, frustrado com a política e a diplomacia à medida que seus inimigos continuavam a se fortalecer, o barão decidiu sair com seu exército como estava e buscar um confronto climático com os vermelhos que determinaria o futuro do Extremo Oriente se havia alguma esperança de uma futura contra-revolução na Rússia. No entanto, suas duas divisões eram quase que inteiramente de cavalaria montada, com poucas metralhadoras ou artilharia moderna. O Exército Vermelho, por outro lado, não tinha escassez de caminhões, armas, aviões ou mão de obra, e eles concentraram todos os recursos contra o barão, enquanto as duas forças manobravam em busca de vantagem ao longo da fronteira russo-mongol, cruzando de um lado para o outro conforme a situação exigia. Um Gerserberger se lançou na batalha com seu entusiasmo habitual, mas enquanto os revolucionários locais nunca foram um problema sério, todos sabiam que seu punhado relativo de cossacos, mongóis, japoneses, chineses, manchus e tibetanos nunca poderia igualar as hordas do poderoso Exército Vermelho. Após dispersar as forças locais que o enfrentavam, em maio de 1921 o barão marchou seu pequeno exército de volta para a Rússia, perto da atual Kiaka. Ele liberou sua fúria sobre os comunistas, que não esperavam que o barão tomasse a ofensiva de forma tão agressiva. Foi realmente um caso de a presa se tornar o predador. No entanto, era apenas uma questão de tempo antes que os soviéticos usassem sua força total, e depois de cerca de um mês de ataques bem-sucedidos, a ofensiva comunista veio em julho de 1921. Patrulhas do Exército Vermelho estavam por toda parte, vasculhando o campo em busca do Barão Louco e seu exército renegado. Finalmente, em 21 de agosto de 1921, o fim chegou. Como de costume, um Gerserberger não pretendia sair tranquilamente. Ele e seus homens, em uma fúria descontrolada, avançaram com fúria maníaca direto para as forças soviéticas. Como seria de se esperar, suas tropas foram dizimadas, e nesse ponto, o barão perdeu o controle. Depois de anunciar que iriam para o Tibete para se reagrupar e continuar a luta, uma parte de suas tropas ensanguentadas se amotinou e tentou matar o barão eles mesmos, mas ele sobreviveu e eles ficaram intimidados demais para tentar novamente. Em vez disso, ele foi amarrado e abandonado na estepe, meio nu, com seus talismãs ainda pendurados em volta do pescoço. Uma patrulha do Exército Vermelho finalmente o encontrou e o levou sob custódia, embora algumas testemunhas tivessem medo até de olhar para ele, tão terrível era sua aparência. O reinado do monarquista louco da Mongólia havia chegado ao fim e, com ele, seus sonhos de um império asiático restaurado. Na Mongólia, o novamente impotente Bogd Khan ordenou que preces budistas fossem ditas pelo barão em todos os templos do país. Soube-se que após um julgamento de 6 horas, o barão havia sido condenado à morte por fuzilamento e a sentença foi executada naquela mesmíssima noite. Em Moscou, o Comitê Executivo do Partido Comunista pôde finalmente respirar aliviado, e médicos o dissecaram para tentar encontrar alguma explicação científica para seu comportamento bizarro. A maioria do mundo o esqueceu, os livros de história poucas vezes o menciona, mas seu nome e mesmo a sua imagem reaparecem com frequência o suficiente para relembrar a todos que ele ainda assombra os desvairados sonhos dos revolucionários marxistas. O barão foi derrotado, mas ele havia caído como viveu, lutando pelo que considerava ser a causa mais justa e divina possível.